Oi gente, eu sou a Manuela Moreira aqui do canal Loucas por Low Carb e hoje nós vamos falar sobre os vilões escondidos. Sabe aqueles alimentos que parecem ser low carb, mas que não são? E inclusive eles podem estar acabando com o seu processo de emagrecimento? Vamos mandar eles para bem longe? Então vem comigo que eu vou te contar quais são eles. A low carb nada mais é do que nós nos alimentarmos com alimentos naturais, né? Fugir daquele industrializado, fugir do refinado, fugir do processado. Mas tem muita gente que acaba se enganando, ou melhor, acabam enganando a gente. A dieta low carb consiste em você ter muito pouco carboidrato no seu corpo, para quê? Para não elevar a taxa de glicose no seu sangue, para não elevar a sua insulina. Então a gente mantém o nosso carboidrato bem baixinho. E existem alguns alimentos que são assim vilões nesse caso, porque eles deixam o carboidrato de uma maneira muito sutil e escondida. Com a low carb nós não precisamos nem contar caloria, nem conter quantidade, o que é uma beleza, né? Que vai depender de nós, da nossa vontade de comer, da nossa fome, né? Para ver quanto que a gente vai comer e sempre tendo em mente que acabou o apetite, acabou a fome, saciamos a nossa fome, paramos de comer. Isso é o mais importante. Não comer em excesso, mesmo que o alimento seja super, hiper saudável. Então, resumindo, qual é a única coisa que nós vamos controlar na dieta low carb? Se nós não controlamos caloria, não controlamos quantidade, nós vamos controlar o quê? Os carboidratos. Então, é essencial para você se manter numa low carb e você quer emagrecer, você manter os carboidratos, o nível de carboidrato do seu corpo ali, ó, bem baixinho, sabe? Quase não dá para ver. Para lá do chão, subsolo. Então, aí que você tem que deixar eles. Claro que, né, gente, lembrando que todos os alimentos que eu vou citar aqui são saudáveis, mas o vídeo é sobre carboidratos. Então, eu vou estar falando dos alimentos que são saudáveis, mas que contêm alto índice de carboidrato. E esse, se você está num processo de emagrecimento, você deve evitar. Nem olha para ele. Os primeiros e mais temidos são o quê? Os açúcares escondidos. Existe açúcar escondido em muito alimento que a gente acha que é low carb. Por exemplo, as balinhas sem açúcar, os chicletes sem açúcar, que vamos combinar que chicletes e balinha é uma mão na roda, né? Porque às vezes a gente tá com uma vontadinha de comer um doce, pega lá uns chicletes e ele dá aquela boa saciada. Eu adoro e sempre tenho um chicletinho na bolsa. Mas nós temos que ser prudentes, né? A gente não pode também ficar trocando, acabou o sabor, o docinho lá, já troca de chiclete, já troca e come um pacote de chicletes por dia. Não pode ser assim, tem que ser uma coisa bem ponderada. E também observar se nesses chicletes, mesmo que na capa dizendo ali sugar free ou sem açúcar mesmo, não tem o açúcar escondido, porque esse é tipo a pegadinha do malandro, sabe? Você leu maltodextrina, sai correndo, joga essa embalagem, nem pega que pode contaminar. Outro alimento, tipo chicletes e a balinha, que as pessoas consomem muito, principalmente quando estão de dieta, mas que algumas marcas têm essa açúcar escondida, então você sempre tem que estar lendo o rótulo, é a gelatina. Tem muita gelatina que diz ser light, que diz ser diet, né? Inclusive as diets para os diabéticos, e tem maltodextrina. Então, assim, é um mal. Se você puder fugir, fuja, porque maltodextrina é açúcar. As famosas barrinhas de cereal também entram aqui. Por quê? Porque elas têm grãos, certo? Os grãos, praticamente todos os grãos contêm um alto índice, são fonte de carboidrato. E ainda contém mel e contém maltodextrina, enfim, barrinha de cereal, por favor, vamos, se quisermos emagrecer, vamos manter assim, distância. E uma distância, digamos que bem considerável. O arroz. Tem muita gente que deixa de comer o arroz branco e começa a consumir o arroz integral, por ele ser integral. Mas o que é integral, gente? O arroz integral nada mais é do que um arroz que não passa por tantos processos industriais, certo? Ele não é tão
industrializado, mas ele é também fonte de carboidrato e vai deixar o nível do açúcar do seu sangue lá em cima e a sua glicemia tendo um pico lá em cima também. Então toma cuidado. Se puder evitar, o meu conselho é evita, porque ele não traz um benefício para o seu corpo, para o seu organismo, nenhum. A aveia e os grãos, né? A gente falou da barrinha de cereal e agora eu cito aqui a aveia e os grãos. Todo tipo de grão é fonte de carboidrato. Então tome cuidado também, porque às vezes você come um pouquinho no café, um pouquinho no almoço, um pouquinho no lanche, você já extrapolou o nível de carboidrato, você já sai do seu emagrecimento, você sai de todo o seu processo de emagrecimento. Então evitar qualquer tipo de grãos. E grãos aqui, além da aveia, também entra a granola, quinoa, amaranto. Cuidado, tá? Com o grão a gente tem que, assim, ponderar bastante. Mas não tô falando que não são saudáveis, hein? As batatas, né? E aqui dizendo mais ainda a batata doce. Porque a batata doce, ela é muito versátil, ela é muito queridinha, né? Principalmente na área fitness, né? Todo mundo gosta de tá consumindo. Ela realmente é versátil. Com ela você pode fazer receitas que ficam deliciosas, mas ela não deixa de ser uma batata, como a batata inglesa, batata baroa. Então, assim, tomar cuidado, porque ela é fonte de carboidrato. E se você tiver em um processo de emagrecimento, ela vai te arrancar dele. Os alimentos sem glúten. Os alimentos sem glúten também tem muitas pessoas que acham que por não conter glúten, eles não contêm farinha. E eles são low carb. E não, gente, isso é mito. Esses alimentos que não contêm glúten foram especificamente feitos para as pessoas alérgicas ou com algum tipo de intolerância. Mas não significa que ele não seja entupido de carboidrato. Pelo contrário, muitos alimentos que não contêm glúten têm muito mais alta quantidade de carboidrato do que um alimento que contenha glúten. Porque aí ele contém amido e grãos. Juntou os dois temores da low carb. E por último, mas não menos importante, a água de coco. Eu acredito que é confundido poder e eu não poder beber a água de coco pelo motivo que nós podemos consumir o coco. O coco tem uma gordura natural, ele é maravilhoso, ele equivale ali ao abacate, eles são muito parecidos. Agora, a água de coco, ela tem um índice de carboidrato muito elevado. Então, assim, se você quiser, você come o coco, a fatia, mastiga, pega ali aquela parte do centrinho do coco. Agora, não beba água. E, principalmente, eu tenho escutado aqui comentário de muita gente que está fazendo jejum e que bebe água de coco para não desidratar. Aí, o que vai acontecer? No jejum, a gente não deve consumir caloria, né? A caloria nos tira do estado do jejum. E a água de coco, por ter muito carboidrato, o índice dela é muito elevado, ela vai te tirar do jejum. Então você acha que está fazendo um jejum falso, porque você não vai estar fazendo, pelo contrário, você vai estar ingerindo muito carboidrato, vai ter pico de insulina, a taxa de açúcar no seu sangue vai lá para cima. Então, muito cuidado com a água de coco. E sempre ter consciência, gente, que uma dieta rica em carboidrato é uma dieta rica também em inchaço, inflamação, retenção de líquido, azia e constipação. Então, por favor, vamos dar aquela eliminada desse carboidrato, porque aqui, ó, no nosso corpo, ele não vai fazer festa, é ou não é? Hoje é sexta-feira, dia de sirene ligada, hein, gente? Sexta-feira com friozinho, ai, 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 ai. Vamos manter ali o nosso foco, a nossa força de vontade e muito obrigada. Combinado? Responde assim lindamente, não obrigada. Tô indo viver minha melhor versão e já volto, né? Um beijo, gente, ótimo final de semana e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Loucas por Low Carb. Se você não me segue lá no Instagram também pelo @Manuela Moreira, combinado? Beijo, tchau, tchau!